Para Caranguejo, o lugar onde estão a ser precisas destruir os impedimentos, os entraves que nos impedem de verdadeiramente nos tornarmos um coração humano, ou seja, aquilo que ainda nos separa dos outros, aquilo que ainda me defendo em relação aos outros, aquilo que ainda me faz preferir ficar no meu núcleo do que me doar aos outros, aquilo que me impede de ser livre, aquilo que me impede de ser amoroso e fraterno e humano, aquilo que me impede de lidar com o outro de igual para igual. Para Caranguejo, isto está a acontecer na casa 8, ok? Este processo de Plutão a passar por Aquário está a acontecer na casa 8, isto quer dizer que é nas minhas relações de intimidade, nos meus processos, nas minhas crises de transformação. Plutão está a potenciar grandes catarses dentro da área que diz respeito às grandes curas para Caranguejo. Então, Plutão está a operar uma grande purificação e cura para Caranguejo. Uma cura que vai potenciar a capacidade de entrar em ressonância e intimidade com os outros da minha vida de uma forma muito mais plena. Onde temos que fazer a reinvenção do nosso valor, onde temos que construir uma nova base de segurança para nós mesmos, onde temos que construir não é reconquistar, é renovar um senso de valor para nós mesmos. Para Caranguejo está a acontecer na casa 11, ou seja, Caranguejo precisa de vir reatualizar os seus próprios valores através da relação com os grupos, com o coletivo, com o público, com o coletivo, ok? É aí onde nós nos vamos renovar, é aí onde nós nos vamos reinventar, mas também é aí onde nós vamos buscar novas seguranças, ou estamos a precisar de reinventar a nossa forma de nos relacionar com grupos, com o coletivo, mas para podermos efetivamente encontrarmos um maior fluxo e uma liberdade nesta relação, ok? Com os outros, com os amigos, com o coletivo. Virgem, para Virgem o processo de aceitar a tarefa, aceitar o compromisso para poder concretizar o seu sonho maior, o sonho que transporta em si. Então, onde estamos a ser pedidos, solicitados pela vida para nos comprometermos, para Virgem isto acontece na área da relação com o outro. É a área 7, digo-vos também que a casa 7 não só inclui todas as nossas relações e parcerias, mas inclui também o público. Então, quando nós, de certa maneira, estamos a lidar com público, com pessoas com o público que nos observa, com o público que nos vê. Então, Virgem precisa de criar e aceitar fazer o seu trabalho, comprometer-se com a tarefa de criar estas dinâmicas na sua relação com o outro, nas suas parcerias, na sua relação com o seu público, com as pessoas que têm como público, na relação com o outro, enquanto par oposto da minha própria dança, da minha própria dinâmica. Então, para Virgem, é na área relacional, é na área da partilha, é na área do dar de si ao outro que precisa de se comprometer, que precisa de encontrar um compromisso com esta tarefa de realizar aquilo que idealiza para o mundo. É ali que estão as provas, é na relação com os outros da sua vida, com as parcerias, com os outros que acolhem as suas iniciativas, é aí onde pode ser começada a construir, onde pode ser honrado o compromisso da alma que transportamos. Então, Saturno e Neptuno estão na casa 7 para Peixes, por isso a área da partilha, da relação, da parceria está a ser estimulada para criar formas de materializar na Terra, na experiência, no contacto com o outro, a experiência e a via pela qual podemos chegar ao ideal, ao sonho, à visão.
Plutão em Aquário para Virgem está na casa do trabalho cotidiano, não do trabalho carreira profissional, mas está na casa onde nós, do nosso dia-a-dia, do nosso cotidiano, onde nós temos toda a tarefa de aprimoramento pessoal, onde temos as dinâmicas de saúde, ok? Onde temos as dinâmicas de serviço, de cuidado, o cuidado que prestamos ao mundo, como nos aprimoramos, como nos transformamos. Então, de certa maneira, Plutão está a precisar de destruir alguma coisa nesta área para que possa servir, para que o que vem possa servir de uma forma mais justa e verdadeira os princípios da humanidade. Para Balança, então, Balança está a ter o seu processo de aceitar a tarefa para realizar o seu sonho mais inspirado, ou o seu sonho maior. Balança está a ter que fazer isto na casa do aprimoramento, casa 6, na casa do aprimoramento, da saúde, do cotidiano. É nesta área que Balança tem que estar a reinventar-se e, de certa maneira, a dar-se ao trabalho, a aceitar o compromisso para efetivamente cumprir aquilo que transporta em si como sonho, como ideal, como visão, e que às vezes não temos como objetivar ou não temos como delinear. Para Escorpião, onde está a ser necessário construir uma escada para os céus, ou uma escada dos céus para a terra, onde está a ser preciso aceitar a tarefa, onde está a ser preciso honrar o compromisso, é precisamente na área da criatividade, ou a área 5, que é a área da identidade criativa. Então, é aqui que está a ser necessário fazer trabalho para a concretização do ser, ou do sonho, não é do ser, é do sonho maior que transportamos em nós. É com os recursos do potencial individual, é com os recursos da criatividade e do ser criativo que somos, que precisamos estar a construir e a honrar e a aceitar esta tarefa para que seja possível vermos realizados na vida este sonho mais elevado que transformamos em nós. Porque não é que ele se realiza só connosco, né? Ele está-se a realizar pela humanidade, ou não, não é? Esta é a nossa participação singular e única nesta tarefa, ok? Então, para Escorpião é isto. Para Escorpião, onde está a ser necessário quebrar, arrebentar, destruir as estruturas que nos impedem de viver como um verdadeiro ser humano, é verdadeiramente na área do serviço, da partilha, da saúde, do cotidiano, do dia-a-dia, da rotina, é no trabalho concreto e prático do dia-a-dia que é preciso dar forma, é preciso transformar, é preciso romper os impedimentos, tirar de caminho os impedimentos que me impedem de servir mais, que me impedem de ser mais funcional, que me impedem de ser mais produtivo. Para Escorpião, onde é preciso reinventar uma estrutura de maior segurança, onde precisamos de renovar uma estrutura de segurança, onde precisamos encontrar uma nova estrutura de valor para si próprio, é precisamente na área das parcerias, é precisamente na área do público e das relações com os outros. Esta segurança que está a ser renovada e reinventada impacta o chegar aos outros, impacta a relação com os outros, impacta a relação e as parcerias com os outros, que não deixam de ser um espelho do próprio, não é? Mas de certa forma é aqui que é preciso ganhar segurança para se reinventarmos, é aqui que precisamos de estar a renovar seguranças, a renovar valor para podermos atualizar a nossa relação com as bases da nossa vida, com a nossa estabilidade, segurança, valor próprio, tudo isto, ok? Sagitário está a ter a oportunidade de honrar a tarefa proposta por Saturno e por Neptuno, de aceitar a tarefa para poder participar e realizar na construção do sonho mais elevado que transporta em si na casa 4. Quer isto dizer o quê? É na sua relação íntima, familiar,
com as suas bases emocionais, é nas suas seguranças internas, é no desenvolver de boas bases emocionais para si próprio, é no desenvolver, é na sua própria casa, na sua própria intimidade, no seu próprio eu interno, que está a ser necessário assumir este compromisso. Então, este compromisso é para ser assumido com a sua própria criança interior, com as suas próprias heranças emocionais, com o seu próprio sentir, com o seu próprio lado mais interno, ok? Casa 4 é tudo, é as bases emocionais da minha vida. Então é aí que eu estou a precisar de me comprometer, e é através de construir ou de me comprometer com os trabalhos necessários nestas bases emocionais que eu posso efetivamente ser veículo de participação na construção deste sonho que transporto em mim, onde estamos a ter que fazer grandes transformações e onde estamos a ter que destruir ou, de certa forma, derrubar os impedimentos que me impedem de ser um verdadeiro ser humano, ou que me impedem de estar mais participativo como ser humano, ou que me preciso de atualizar para ser um melhor ser humano nestes tempos onde estamos todos a reinventar as energias de Aquário. Para Sagitário isto acontece na área da relação com o meu dia-a-dia, no sentido de a área do que me é próximo, do meu ambiente próximo. É a casa 3, é a casa da mente, é a casa da comunicação, é a casa dos meus irmãos, é a casa dos outros que estão lado a lado comigo, é a casa dos vizinhos, é a casa do meu ambiente próximo, do meu ambiente que me rodeia, ok? Mas também é a área das minhas aprendizagens, é a área da minha comunicação. Então, de certa maneira, é preciso derrubar barreiras ao nível da comunicação, é preciso derrubar barreiras ao nível daquilo que sei ou daquilo que preciso de aprender, é preciso derrubar barreiras que me impedem ainda, e estas barreiras podem ser mentais, recordando que Sagitário é um signo que tantas vezes é de ideias, de visões fixas. Não, ele não é fixo, é um signo mutável, tem uma teimosia associada à sua visão, é persistente nos seus ideais e, de certa forma, neste sentido, pode estar a haver necessidade de aprendizagens novas ou de tornar aquilo que já sei mais acessível aos outros. No caso de Capricórnio, precisam de ser empreendidas no dia-a-dia, com cada um dos irmãos com quem se cruza, com os seus próprios irmãos de sangue, com as tarefas, com os vizinhos, com as aprendizagens, com a partilha, com a comunicação, com o ensinar, com o dar de si ao mundo, com o partilhar. Ok? É a casa 3. A casa 3 está associada às dinâmicas de relação e de comunicação. Ok? Então, para abreviar um bocadinho, Capricórnio, para as grandes transformações, o processo de grande transformação que precisa de acontecer para destruir o que nos impede efetivamente de ser verdadeiros seres humanos com um S grande, não é? De sermos mais livres, de sermos mais fraternos, de sermos mais justos, não é? O que precisa de ser transformado, ou onde estamos a ter que transformar essas arestas para poder chegar ao mundo com mais inteireza, num lugar de maior fraternidade, igualdade, maior humanidade. Para Capricórnio, isto acontece na casa 2. Então, é o processo de transformar a minha relação com as minhas inseguranças de valor e com os meus medos, porque a casa 2 é a casa dos meus valores. Então, se eu não ponho os meus valores, se eu não transformo e destruo o que me impede de honrar os valores que transporto em mim, ou se eu não me transformo ao ponto de pôr ao serviço tudo o que são os meus dons e os meus valores, eu fico aquém da participação que posso vir a ter nesta experiência coletiva, porque eu me estou a defender em vez de me dar. Plutão vai apontar tudo aquilo que em mim ainda se defende, ou vai sublinhar
todos os medos que ainda me impedem de me levar inteira, ou de levar os meus dons, os meus talentos, os meus recursos, os meus valores, tudo o que transporta em mim como potencial ao mundo, porque é nesta área que Plutão vai estar a fazer as grandes transformações. Então há uma edificação de valor a acontecer para Capricórnio na casa 2, onde é necessário fazer um processo de empoderamento. Empoderamento do quê? Da minha relação com o meu próprio valor. Para Aquário, onde está a ser construído, onde estamos a ter a proposta para sermos empreiteiros desta construção de escadas entre o céu e a terra, é precisamente na casa 2. Então, é através de um compromisso para Aquário, é um compromisso com o seu próprio, com os seus próprios recursos, um convite a trabalhar, a honrar, a aceitar trabalhar com os seus próprios dons, com os seus próprios valores e recursos, que é possível materializar este sonho maior, ou este sonho que transportamos em nós, ou que de certa forma o sonho mais elevado que transportamos em nós, ele precisa do nosso compromisso com tudo aquilo que temos em nós como recursos, potencial, valor, dons, em termos de onde é que precisamos de reinventar a estrutura de segurança e de valor. É precisamente nas nossas bases emocionais, é casa 4 para Aquário, então de certa forma é o construir uma segurança não assente em nada no exterior, mas assente no seu próprio interior, assente na sua estabilidade emocional, na base que se dá a si próprio para ser quem se é.